Bom, então, continuando, acho que aqui tinha parado, né? Então, continuando o conteúdo desse modo, tem uma relação entre os seres vivos, tá? Bom, gente, antes de entrar nessas relações, eu queria só passar o glossário de alguns termos parasitológicos que eu acho importante. Assim, a gente tem diversos que depois, inclusive, eu vou deixar um trabalhinho para vocês, enfim. Acho mais fácil vocês ir dando uma caçada, acho que mais fácil para fixar. Mas eu vou falar assim, esses termos que eu acho que são os mais comuns e que é, pelo menos esses daqui sair sabendo, sabe? Bom, primeiro, agente etiológico. Toda vez que a gente fala de agente etiológico, a gente está falando do agente causador da doença. Exemplo, Covid, o coronavírus. Tá? Então, é aquele que tanto pode ser uma bactéria, um vírus, um fungo, um parasita, ou seja, aquele ser que causa a doença, tá bom? Então, na babesiose, a babese, né? Que é um protozoário. Então, assim, a maioria dos parasitas, todos os parasitas que a gente for ver aqui, na realidade, eles causam doença, né? É por isso que eles têm essa importância econômica. Então, é por isso que a gente acaba estudando eles, tá bom? Então, todos esses que a gente vai ver, ele é um agente etiológico, tá? Então, é a espécie que causa a doença. Zoonose. Zoonose, gente. Zoonose é a doença que é transferida do animal para o ser humano, tá? Foi o que a gente tinha já, acho que eu já tinha até falado para vocês. Então, a zoonose que é transmitida do animal para o ser humano. Endozoonose é aquela doença que é exclusiva dos animais, tá? E antropozoonose é a doença que é exclusiva dos seres humanos. Então, endozoonose é aquela que é exclusiva do animal. Antropo, né, de antropologia diz, acho que é ser humano, é aquela que é exclusiva dos animais, e a zoonose, aquela que é transferida do animal para os seres humanos, tá bom? Endemia, né, tanto a endemia como epidemiologia, como epidemia, né, então são estudos, tá, de distribuição de fatores que vão determinar a distribuição de uma doença. Então, a epidemiologia é o máximo, né, dessas, pensando aqui dessas duas, tá? Então a gente tem, são partes da epidemiologia. Então, a epidemiologia é o estudo da distribuição dos fatores que determina a frequência de uma doença, tá? E oh meu Deus, eita, tá? Então, endemia é a prevalência usual de uma determinada doença numa região, tá? Então, endemia é o que normalmente já acontece, né? Seja de um ano ou seja para o período. Então, assim, é aquela doença que ela está na população. Exemplo, assim, no inverno a gente tem um caso muito maior de gripe. Então, é normal, ela é endêmica, tá? Inclusive, a gente tem regiões que são endêmicas de malária, regiões que são... Então, são aquelas onde a doença, né, ela ocorre, ela tem uma prevalência constante durante o ano, tá? Ou seja, ela está ali. E epidemia, gente, ou também chamado de surto epidêmico, é a ocorrência da, da doença do, da doença. É a ocorrência de uma letalidade de uma doença numa região, tá? Enfim. Fomites eles são utensílios, né, o qual vão carregar uma doença. Então pode ser uma pinça, um bisturi, uma tesoura, sua mão, a roupa, tá? Então qualquer utensílio que a gente vai carregar essa doença. Parasitemia é a quantidade de parasita, né, a carga parasitária que vai estar dentro de um hospedeiro. Então, geralmente a gente classifica como alta, baixa, tá?
ou dependendo a quantidade. E o que determina isso também depende o parasita. Parasitismo é a relação ecológica, onde um se dá bem e o outro se dá mal. Tá? Parasita obrigatório é aquele parasita que ele não vive fora do hospedeiro dele. Tá? Parasita acidental é o parasita de outro hospedeiro que não está no seu normal. Tá? Então, a gente tem alguns casos de algumas parasitoses acho que é dipilídico, acho que é que dá, deixa eu ver uns casos, acho que dá em criança, mas é de cachorro, será que é isso? Enfim, né, o importante. Acidental, então, é aquele que ele não está no hospedeiro dele normal, tá? Errático é aquele parasita que ele está fora do local de origem dele. Então, a gente vai ver que muitos acometem um colo, daí esse parasita pode estar no estômago, tá? Então, ele está fora do seu local. Parasita facultativo é aquele que ele pode ser de vida livre, como ele pode ser viver num hospedeiro, tá bom? Parasita heteroxeno são aqueles que ele precisa de mais de um hospedeiro para finalizar o ciclo dele. Parasita monoxeno é aquele que só precisa de um único hospedeiro para finalizar o ciclo dele, tá? Profilaxia é o conjunto, né, de ações e medidas para a gente prevenir uma doença. Reservatório, igual eu falei para vocês, é aquele animal que ele tem a doença, mas ele não manifesta ela, tá? Então, aí ele inclusive, ele que é uma das fontes que é difícil a gente conseguir controlar, né, algumas parasitoses justamente por conta disso, tá? Vetor é aquele que transmite, né? Pode ser um molusco, um artrópode, que ele vai transmitir o parasita. Ele pode ser um vetor biológico no qual ocorre o desenvolvimento, ou seja, uma etapa do ciclo de vida, ou vai ocorrer dentro desse vetor, que é o vetor biológico. O vetor mecânico, então ele pode transportar na pele, na probóscide, tá? Então ele pega do animal e leva no outro, tá certo? Portadora que vai albergar o parasita e não vai manifestar a doença. Tá? A relação entre os seres vivos. Tá? A relação ecológicas, né, são relações entre esses seres vivos. Então, as relações elas podem ser ou harmônicas ou desarmônicas. Né? O que é harmônica? Um correlaciona com o outro e os dois ganham. Ou um ganha, o outro não perde. Né? Desarmônica, né, é que um ganha e o outro perde. O leão comeu um coelho. É uma relação desarmônica. Né? O parasitismo é uma relação desarmônica, porque o parasita está se desenvolvendo, mas o hospedeiro não. Tá? E todas as relações ecológicas, gente, elas sempre buscam isso daqui, ou alimentação ou proteção. Tá bom? Então, isso aqui eu falava do ciclo da energia, né? Porque assim, toda a nossa energia ela provém do Sol, né? E daí as plantas captam essa energia. Por isso que as plantas, tem até uma discussão interessante, estava no relatório agora, deu uma discussão grande, que era para tirar ou não, porque, na verdade, o relatório era o seguinte, estava dizendo que a carne, ela para a gente manter, né, melhorar a preservação, que o indicado era uma redução do consumo de carne. Por quê? Porque assim, a energia ela vem do sol, então as plantas captam ela, tá? Então vai como se elas pegassem 100%. Quando o herbívoro come, ele tem que comer um monte de planta para ele se desenvolver. Tá? E para ele ter a mesma quantidade de quilocaloria do que uma planta. Tá? Então, assim, a gente gasta muito para produzir uma carne para você comer. Então, se você comesse direto uma planta, a gente ia gastar menos. Por quê?
porque a energia ela vai se perdendo, né, a partir que ela vai passando de um nível para o outro. Tá? Claro, né, a gente tem que ver esse relatório com cuidado, mas também com sabedoria para interpretar a importância disso. Né? Porque assim, a gente é um ser pensante, então a gente tem que pensar sobre nossas atividades. Tá? Então, assim, se gera impacto, qual o impacto que gera, né, para isso serve a ciência. Qual o impacto que gera, como a gente pode minimizar esse impacto, porque assim, tudo gera impacto. Tá? Claro, uns mais, outros menos. E a gente tem que ser inteligente o suficiente, ou não gera impacto, não tem que... Não, isso é besteira. Sabe? Tem que deixar de ser ignorante e pensar. Tá? Então, se tem um relatório, em vez de omitir isso de uma maneira suja, desonesta, né, a gente tem que refletir sobre isso. Né? Essa reflexão, inclusive, ver nossas próprias técnicas e melhorar elas. Para isso vocês estão aqui. É para isso que a gente está na universidade. É para a gente aprender o quê? A otimizar a produção, gastando menos e ocupando menos espaço, né? E tendo um retorno maior. É para isso que a gente está aqui. Certo? Não é a economia pela economia. A economia tem que estar atrelada a um desenvolvimento humano. Não só no desenvolvimento psíquico, mas também no desenvolvimento da sociedade. Por isso que a gente tem que debater, inclusive, uma distribuição de renda melhor, mas enfim, esse não é o tema da aula. Mas, então, o que esse relatório alertou, né, assim, é algo que já é sabido, claro, mas foi bem interessante, foi umas semanas atrás, eu não lembro direito. Mas, enfim, então, essa transferência, né, que vai se perdendo, então, é daí que a gente entra para a gente tentar otimizar o máximo possível, seja com a genética, com a sanidade, né, e com a nutrição. Tá? Então, isso é para ser visto para a gente é até melhor, né? Então, não encarar como inimigo, mas, enfim. Então, porque todas essas relações, né? Quanto maior vai subindo o nicho, tá? Mais energia vai se gastando. Até por isso que a base é grande, né? E tem menos em si. Enfim, de maneira geral, todas as relações, então, elas buscam tanto a alimentação quanto a proteção. O que isso tem a ver com o parasita? Tudo, porque assim, o parasita ele busca isso no hospedeiro, né? A proteção e alimento. E claro, gente, assim, vai conversar um pouco depois, todo parasitismo, ele tende a uma simbiose. Uma simbiose é uma relação harmônica, tá? E que, claro, o parasita mal sucedido é aquele que mata o hospedeiro dele, porque ele precisa dele. Tá? É por isso que a gente tem que refletir sobre a Terra, né? Sobre o nosso impacto no meio ambiente. Porque senão a gente vai ser um parasita, né, mal sucedido e a gente vai caminhar para o fim da nossa espécie, se a gente não pensar sobre. Tá? Porque assim, os dados nos mostram isso. Tá? Que a gente já causou impacto no meio. Né? Isso é real. A gente tem que fazer o quê? Em vez de lutar contra um negacionista sem noção, não. A gente tem que o quê? Sentar e pensar sobre nossas práticas e otimizar, melhorar elas o tempo inteiro. Tá? Reduzindo o impacto. Bom? Então, essa que é a ideia. Então, as relações, elas são assim, né? Então, aqui, inclusive, aqui as relações, elas sempre tendem, né? A gente vai tender sempre a uma evolução das relações que dão certo, tá? Então, elas não são estáticas, tá? E elas dependem do sentido da demanda, não obstante de a adaptação muda, a evolução foi de uma maneira constante, progressiva e lenta. Então, gente, de maneira geral, assim, as relações parasitárias, elas tendem a isso, né? Claro, elas demoram séculos para se desenvolver. A gente tem até uma teoria, que é a teoria da endossimbiose, que era uma relação, né? Que a célula, ela tinha mitocôndria, e a mitocôndria produzia energia, a mitocôndria era um micro-organismo, e a célula dava o alimento para ela fazer isso. Até que chegou um momento que a célula engolfou a mitocôndria, e hoje a gente tem a mitocôndria. Tanto é que a mitocôndria tem um DNA muito mais parecido com uma bactéria do que do nosso. Tá? Mesmo formato, ela tem ribossomo, ela consegue se dividir, tal. Enfim, então essa é uma relação que evoluiu. Os micro-organismos que a gente tem no intestino. Tá? Então, um micro-organismo no intestino, ele é toda uma maquinaria enzimática que a gente não conseguiria fazer. Então, assim, um bovino, ele não conseguiria quebrar a celulose se ele não tivesse um micro-organismo no rumo. Tá? É claro que isso demorou milhões de anos para isso acontecer. Professor, por que tem a doença? A doença tem porque a gente tem esse desequilíbrio na relação. As relações, elas sempre tendem para essa harmonia.
Quando a gente tem esse desequilíbrio, a gente tem esse desequilíbrio quando? Nesses adensamentos, né? Não só, mas adensão vai ficar doente. Não, isso facilita. Mas assim, a relação que a gente tem no meio, quando a gente altera ela de maneira abrupta, né, intensa, ela tende a ter esse desequilíbrio. E a doença vai ser desequilíbrio. Eu vou mostrar para vocês alguns fatores daqui a pouco, tá bom? Mas enfim, gente, então assim, isso a gente vê muito o impacto da ação, né, humana vai, né, eu acho que até coloquei isso que eu achei sensacional. Os seres humanos, eles não conheceram e não preservar os recursos naturais do planeta, se eles não conhecerem, não preservar os recursos naturais, eles verão que os caminhos que levaram ao progresso são os mesmos que levam ao caos. Então, aquilo que nos levou onde a gente está, também vai nos levar ao caos, porque o impacto é muito grande. Se a gente pensar, de 85 para 2020, quantos anos são? Né? Se a gente pensar o nosso tempo na Terra, o impacto é muito alto. Né? Assim, a gente sempre tem que pensar, não os anos só em relação à nossa vida, né? Vai durar 80, 90 anos, enfim. A expectativa varia, né? Mas, assim, em relação ao todo, ao tempo que a gente está na Terra. Então, o tempo que a gente está, por impacto que a gente fez, é muito grande, sobretudo depois da Revolução Industrial. Então, por isso que a gente precisa repensar isso o tempo inteiro. Então, assim, porque essas doenças aparecendo cada vez mais, né, é impacto direto da gente estar onde a gente não tinha que estar, tá? E causando essas alterações. Mas, enfim, isso é fato para outro. Assim. Para a gente, assim, isso é muito notório na produção, né? Então, isso aqui, falando bem resumido, tá? O impacto da introdução da truta, né? Então, isso aqui é um parasita, e o aumento que eles tiveram desse parasita, né? Não só nos peixes de cativeiro, quanto também dos peixes nativos. Tá? Então, assim, porque toda vez que a gente introduz uma espécie, a gente, junto com essa espécie, no ambiente, a gente está colocando, né, outros patógenos que ali não haviam. E esses animais que são nativos, eles são susceptíveis. Tá? E daí, então, esses parasitas que a gente está introduzindo, eles vão acometer esses animais vão vir a óbito. Assim, eu acho que o principal, assim, desse assim, um exemplo que eu acho muito legal é desse trabalho aqui. Ó. Esse trabalho eles acompanharam, né, esses casos, a evolução da coloniariose em peixe, fish farm, pisciculturas, eu não lembro qual era a espécie, mas eu não lembro se era truta ou se era salmão. Mas, enfim. Então, em produção, e eles acompanharam essa cepa por, acho que foi 23 anos. Eles viram que a cepa, né, da bactéria, essa flavobactéria, a gente tem essa colonariose aqui, que tem essa doença. A gente tem aqui no Brasil também, que é a flavobactéria. A cepa, ela conseguiu aumentar o tempo dela, né, ela aumentou a virulência, aumentou a patogenicidade dela, ou seja, ela causa mais doença, ela consegue ficar no ambiente. Antes ela não conseguia se desenvolver em animais mortos, depois ela passou a conseguir se desenvolver. Ela aumentou os sinais clínicos, tudo nesse tempo, por causa da presença do peixe e da intensidade ali, né? Então, ela não tinha, e agora tem uma grande quantidade, deu tempo dela se replicar, dela ficar ali no ambiente, e ela foi se desenvolvendo. Então, ela se adaptou, né, mesmo aos tratamentos, que mostram que ela é mais, as cepas são mais resistentes, e o ciclo dela, né, a alteração do patógeno no final do ciclo produtivo. Enfim, assim, a ideia, assim, não vou entrar em detalhes nesse trabalho, mas a ideia desses dois trabalhos, eles evidenciaram o quê? Que a presença, né, de uma espécie nova, ela comete não só os animais silvestres, como os próprios peixes da criação. Né? Por quê? Porque a gente vai tendo uma evolução dos patógenos. E lembra, evolução não necessariamente, né, que a gente vai evoluir com a simbiose, embora sempre tenda a isso. Tá? Então, gente, assim, as relações, porque assim, a relação no meio é isso daqui. Então, a gente tem o hospedeiro, o patógeno e o ambiente. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco, né? Tanto o hospedeiro quanto o parasita. A gente não consegue fazer uma criação asséptica, tá? Ou seja, sem nenhum micro-organismo. Eles estão lá, os parasitas também estão lá. Tá? E essa relação.
Quando se a gente altera alguma coisa no hospedeiro, a gente favorece o patógeno. Quando a gente altera alguma coisa no meio, a gente favorece ou o patógeno ou o hospedeiro. Do que eu estou falando? Vamos ver. Então, se eu pego e altero, tá? Se eu pego, vamos lá, deixo o animal desnutrido ou o animal estressado, né? Que junto com o estresse a gente vem uma diminuição do sistema imune. É porque assim, o estresse, ele precisa ver muito isso em produção, né? Assim, o estresse prejudica, porque o estresse, gente, a gente tem a liberação do hormônio, que é o cortisol. O estresse é uma resposta àquilo que você não sabe o que vai acontecer. Quando está estressado é isso, né? Também é algo que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o seu corpo se prepara para tudo. Até que a gente fala que é o esquema de luta ou fuga. Se você lutar, você luta, se for mais fácil correr, você corre. Então, assim, você começa a se preparar para aquilo que você não sabe o que vai acontecer. E como que o seu corpo se prepara com isso? Uma dessas é a liberação das catecolaminas e do cortisol. Eles vão fazer um remodelamento da energia. O que isso significa? Então, eles vão começar a quebrar a glicose que está no fígado, colocando a corrente sanguínea. Eles param, né? Eles bloqueiam a insulina, porque assim, ele tem que deixar um monte de glicose disponível para, na hora que precisar, estar ali. Então, eles bloqueiam, então as células passam a ter uma respiração aeróbica, porque eles não têm mais o substrato, que é a insulina, então a glicose não entra na célula, a gente tem um aumento da glicemia, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, tá? O animal está preparado. Então, gente, toda vez que se a gente interfere, se esse animal fica muito tempo nesse processo, né, ele vira um animal susceptível. Um animal desnutrido, mesma coisa. Tá? Um animal mais velho, um animal novo, a mesma coisa. Há uma supressão do sistema imune dele, né, e dos mecanismos de defesa. Então, consequentemente, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um patógeno muito mais agressivo, tá bom? Então, se a gente suprimir o hospedeiro, o parasita ele está no hospedeiro, tá? Quando a gente tem essa supressão desse, a gente está favorecendo o parasita. E o parasita faz o quê? Começa a se dividir e aí causa doença, tá bom? É só a gente pensar assim, e o que o ambiente tem a ver? O ambiente tem a ver, então, gente, assim, se a gente pensar, quanto mais animal eu tenho no local, né? Se alguém ficar te cutucando, você vai daqui e altera com alguém te cutucando, ou te apertando, você não vai ficar estressado? O animal é a mesma coisa, tá? Se eu vou lá e o que era para peixe, eu pioro a qualidade de água. Ou então eu pioro o local onde o animal está. O animal um lugar muito quente ou muito frio. Não é um estresse térmico para esse animal? Você não fica estressado? Né? O animal é a mesma coisa. Quando a gente estressa, olha o que acontece. Essa alteração no sistema imune desses animais. Tá? Para peixe. Enfim, se eu aumento essa densidade, vou deixando o animal estressado e junto com isso eu vou estar o quê? Favorecendo o patógeno. Por quê? Porque o patógeno, se está um animal mais perto do outro, é mais fácil a transmissão. Tá? Se tem um animal doente, está um do lado do outro, imagina, é muito mais fácil esse animal contaminar esse, né? Uma tem menor fluxo de ar. O Covid estava aí para mostrar isso. Tá? Então, a gente favorece o patógeno para desenvolver a doença. E essa relação, gente, ela sempre tende, né, a caminhar para uma simbiose. Né? Por que ela vai caminhar para uma simbiose? Né? Porque aí, se o hospedeiro morre, o parasita morre junto com ele. Bom? Mas, enfim. Então, antes, né, desse período dele causar o mal, né, ter uma parasitose e desenvolver uma simbiose, né, há um caminho grande. Né? Então, são diferentes relações que podem se ocorrer. Tá? E essas são as relações ecológicas que a gente vai ver agora. Essas relações ecológicas, gente, elas acontecem porque tanto o parasita quanto você, eles precisam do básico. Né? Então, eles precisam de oxigênio, precisam de glicose, precisam de água, precisam de proteína, precisam de carboidrato, precisam de mineral. Tá? Então, vamos lá. Se eu preciso do carboidrato, para formar o carboidrato, preciso de hidrogênio, carbono e oxigênio. Certo? Preciso a proteína, vou precisar desses mais o nitrogênio.
Então, a mesma coisa que a gente precisa, os parasitas também precisam. Por isso que ocorre essa interdependência, tal, desses, tá? Porque o parasita depende daquilo que é a mesma coisa que a gente. Então, as relações, né, dependem da mesma coisa que a gente em nível celular, tá bom? Você está pensando lá no nível celular. Ah, não, parasita precisa comprar um carro, não. Nem a gente, né? Mas, enfim, quais relações ocorrem? Né? Então, os tipos de relações que pode ter, pode ser uma relação harmônica, positiva, né? Onde há o benefício mútuo, ou pelo menos a ausência de prejuízo, tá? Ou desarmônico ou negativo, quando há prejuízo para alguma das partes, tá bom? Então, as relações, elas podem ser interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes, que nem aqui o predatismo, tá? Que é uma garça alimentando o carrapato da vaca, uma relação harmônica, né? Aqui uma relação desarmônica, ou elas podem ser intraespecíficas, que é dentro da mesma espécie. Exemplo, as abelhas, né? Formiga, enfim. Intraespecíficas, relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, tá? Onde pode ser tanto as colônias quanto as sociedades. Eu estou com medo de sair cair ou não. Eu vou dividir mais um vídeo. Vou parar aqui, que deu mais um pau aqui. Tá acabando, mas só para garantir, senão vai